Lucas capítulo 5, de 1 a 11. A palavra fala assim: a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto que quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém. Meus irmãos, há momentos em nossas vidas que nós desanimamos, nós queremos desistir, e isso é normal. Nós somos humanos, somos falhos, isso é normal, isso é comum. Algumas circunstâncias, algumas lutas diárias, alguns problemas até mesmo em casa, no trabalho, muitas vezes nos fazem querer parar, nos fazem querer desanimar e desistir de tudo. Nós ficamos cansados de esperar, cansados de lutar, cansados de orar e não ver nada acontecer. Porque quando a gente luta, ora, busca e vê as coisas acontecerem, isso nos anima, isso nos incentiva, isso nos motiva. O contrário também é verdade, porque quando a gente ora, luta, busca e nada acontece, a gente não vê as coisas acontecerem, isso nos leva a desanimar, isso nos leva à tendência de querer desistir. E tem gente que tem vivido assim, desanima do casamento, desanima dos filhos, desanima da igreja, o índice de divórcios está cada vez mais alto, o índice de suicídios, infelizmente, tem crescido muito, está cada vez mais alto. Pessoas estão desistindo de suas famílias, desistindo da vida, porque não têm visto as coisas mudarem. E é dentro deste cenário de desânimo que a gente encontra esse texto. Jesus, ele havia pregado em Nazaré, a cidade onde ele cresceu, um pouco antes, aqui em Lucas, a cidade que ele cresceu, ele pregou e ele foi rejeitado pelo pessoal daquela cidade, pelos seus. E ele se deslocou então a pregar em toda a região da Judéia. E ao se retirar para um lugar mais deserto, ele vai para a beira desse mar, que é o mar da Galileia, na verdade. Aqui Lucas, ele é o único dos evangelhos a falar em Lago de Genezaré, mas ele tinha vários nomes. Lago de Genezaré e Mar da Galileia era um outro nome, mais conhecido por nós, como Mar da Galileia. E ele vai para o Mar da Galileia. E ali ele encontra esse grupo de pescadores que já estavam ali lavando suas redes. Nos dias de Jesus, aquele Mar da Galileia, ele era um importante polo de pesca. Havia ali uma indústria pesqueira muito bem estabelecida, muito bem instalada. O lago, ele era conhecido por sua abundante quantidade de peixes. Era uma das verbas, uma das fontes de verba para aquela região. Uma das fontes financeiras para aquela região era a pesca, e era no Mar da Galileia.
Acredita-se que no Novo Testamento, na época do Novo Testamento, pelo menos 9 cidades com cerca de 10 mil habitantes viviam em torno desse mar da Galileia, girando sua finança dos peixes, da pesca. E dentre essas cidades, algumas se destacavam, que era Cafarnaum, Betsaida e Tiberíades. Cafarnaum é provavelmente o lar, a casa do apóstolo Pedro e do apóstolo André. Eles eram nascidos em Betsaida, mas pelo fato de serem pescadores, eles fixaram residência em Cafarnaum e ali moravam por causa de suas atividades pesqueiras. E um grupo de pescador que havia pescado toda aquela noite, não tendo pegado nada, faz parte dessa nossa história de hoje. Eles trabalharam, mas nada conseguiram apanhar. Eu imagino que eles esgotaram as suas forças, esgotaram todo o seu empenho naquele trabalho, eles usaram todas as estratégias possíveis e todo o seu conhecimento em pesca, porque eles eram profissionais nessa área, e o resultado continuou sendo o mesmo, um desastre. Eles não pegaram nada a noite toda e nada conseguiram pescar. Eles não pescavam por hobby, igual o nosso irmão Geraldinho gosta de pescar. Ele não pescava assim, ele pescava por necessidade, era o trabalho dele. Era da pesca que eles tiravam o sustento da família, era da pesca que eles pagavam suas contas, era da pesca que saía o pão de cada dia nas suas mesas. E a palavra diz que após aquela longa noite de trabalho, as suas redes voltaram vazias. Imagine você trabalhar um dia inteiro na labuta e não conseguir nada. O ganho seu é zero no final do seu dia. Você não tem dinheiro para pagar a sua conta de luz, você não tem dinheiro para pagar a sua água, não tem dinheiro para comprar o leite do seu filho, não tem dinheiro para comprar o arroz para colocar na sua mesa. E eu creio que é esse sentimento que eles estavam naquele momento. Eles haviam trabalhado e nada conseguido pescar. E tem muita gente que está assim, lutando, joga a rede, mas a rede volta vazia. Tem muita gente que está assim, desanimada. E é nessa situação que a gente encontra esse grupo de pescadores, desanimados e lavando suas redes. O lavar das redes aqui é a mesma coisa de dizer, olha, para mim já deu, hoje basta, eu desisto, para mim já chega. Tem muita gente lavando sua rede em casa, tem muita gente lavando a sua rede na família, desistindo do marido, da esposa, dos filhos, desistindo da sua carreira, dos seus estudos, desistindo da vida. E pior, tem gente desistindo de Deus. Tem gente que não lavou a sua rede, tem gente que já vendeu, já desfez dela, tem gente que desistiu ao extremo. E alguns ensinamentos eu tiro desse texto e eu quero compartilhar com os irmãos. Algumas coisas que a gente pode aprender, e a primeira delas eu aprendo com a multidão. O versículo 1, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos ler junto o versículo 1. Vamos lá? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Uma coisa eu consigo aprender com a multidão nesse texto. A multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus. A multidão não apertava para ver milagres, a multidão não apertava para ver coisas extraordinárias, mas a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ser como essa multidão, nós temos que ter sede, temos que ter sede de Deus, sede da sua palavra. Isaías, no capítulo 55, no verso 6, ele fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas a mesma Bíblia, em Provérbios 1, 28, vai dizer, então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Nós devemos ter sede
mas enquanto nós podemos achar o Senhor, porque nós devemos buscar no tempo que Isaías nos diz, que a gente tem que buscar enquanto se pode achar, porque o tempo de Provérbios chegando, a gente vai buscar e a gente não vai encontrar, a gente vai procurar e a gente não vai encontrar o Senhor, Ele não nos responderá. Então nós temos que ser como essa multidão, nós temos que ter sede e fome da palavra do Senhor. Mas muitas vezes pode ter aquele questionamento, olha, mas eu busco, eu oro, eu vou atrás, mas parece que nada muda, parece que minha vida está estagnada, parece que eu não me chego próximo ao Senhor. E eu te pergunto, será que você está buscando ao Senhor da forma correta? Porque não é, Deus ele nos mostra, Ele nos diz como buscar a Ele, para que possamos achá-lo. Jeremias fala, no capítulo 29, no versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês já repararam a importância que Deus dá para o coração na Bíblia? Em toda a Bíblia vem falando sobre coração. Já repararam essa importância? Não é esse coração aqui de carne, não é esse, mas é o coração de entrega. É esse coração que o Senhor está falando. Provérbios, capítulo 4, no verso 23, eu peguei a Nova Versão Internacional, que eu achei muito interessante a forma que eles traduziram, que fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Do nosso coração depende toda a nossa vida. Outras versões falam que do nosso coração é que procedem as saídas, mas essa versão fala que do nosso coração depende toda a nossa vida. E realmente é isso. Da nossa intenção, da nossa entrega, é que depende toda a nossa vida. A própria palavra fala que onde que está o seu tesouro, aí estará o teu coração. Se você procurar o seu coração neste momento, você vai encontrar seu coração no Senhor? Será que você, procurando Ele agora, você vai encontrá-lo no Senhor? Ou você vai encontrar Ele nas coisas mundanas, nas suas vontades próprias, nos seus desejos? E é nisso que a gente às vezes falha. Nós temos que buscar ao Senhor, ter sede, mas nós devemos saber como buscá-lo. Devemos buscá-lo de todo o coração. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto é com Pedro, Tiago e João. Nós não devemos duvidar de Deus. Nós devemos crer e obedecer. Jesus, no verso 4, ele começa o seu diálogo com Pedro. Olha, quando ele acabou de falar com aquela multidão, Jesus disse a Pedro: faze-te ao largo, vai mais fundo, lança suas redes de pesca. E Simão responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, sobre a tua ordem, eu lançarei as redes. Pedro, Tiago e João, eles poderiam ter pensado: esse homem está de brincadeira com a nossa cara. Trabalhei a noite toda, sou profissional, e eu nada consegui pegar. Mas não, eles poderiam ter dito para o Senhor também: Senhor, essa não é a hora adequada para se pescar. A hora boa para a pesca nesse lugar é a noite. E nós já fizemos isso, nós ficamos a noite toda pescando. Mas não. Pedro responde de pronto: Senhor, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro teve fé ao lançar as redes pela palavra de Jesus. Ana, ela era estéril, mas com fé Deus deu a ela um filho, Samuel. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós removeremos montanhas, diz a palavra do Senhor, e nada nos será impossível. Quando Jairo recebe a notícia que sua filha havia morrido, ele meio que desesperado, Jesus o diz: não temas, crê somente. E ele creu, e ele pôde chegar em casa e abraçar sua filha e tê-la novamente em seus braços, viva. Então, através da fé, a gente pode muitas coisas no Senhor. Do que você, meu irmão, já deve ter aberto mão, já abriu mão na sua vida, porque você achou que era impossível. Se você crê, Deus ele pode tornar esse impossível
possível na sua vida, porque Ele é o nosso Deus e Deus do impossível. Amém? Então creia e nada lhe será impossível. Se você quer que o seu quadro de vida mude, como mudou o quadro de vida de Pedro, Tiago e João com aquela pesca, creia, faça como eles, creia. E a outra parte desse ensinamento é obedecer. Nós devemos também obedecer. Olha o versículo 6. O início do versículo 6 já vai falar: isto fazendo o quê? Lançando as redes sobre a palavra do Senhor, lançando as redes, obedecendo ao Senhor, isto fazendo. Pedro, ele obedece. Pedro crê e obedece. Pedro, ele ouve o que Jesus diz e faz. Muitos ouvem e não fazem. Muitos ouvem e são como Pedro, creem e obedecem, mas muitos são como Jonas, ouvem e vão ao contrário da palavra do Senhor. Jonas, ele recebeu a palavra, a ordem do Senhor, e diz que ele foi sentido contrário, ele desobedeceu ao Senhor. E muitos de nós, às vezes, somos como Jonas, nós ouvimos e vamos em direção contrária, nós desobedecemos a Deus. Mas aqueles homens, diz a palavra, que eles decidem obedecer à voz de Jesus. E por terem obedecido, o milagre na vida deles foi tão grande. Milagre por quê? Porque aquilo é uma coisa sobrenatural. Eles estavam pescando e encheu as redes a ponto de estourar e a ponto de os barcos não aguentarem. Então aquilo foi um milagre na vida deles. O milagre foi tão grande que não somente eles foram abençoados. O texto diz que aqueles que estavam ao redor também foram abençoados. Olha o versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Eles chamaram os companheiros dos outros barcos para vir, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos. Não encheram o barco de Pedro, de Tiago e João. Eles não foram ajudar a encher o barco de Tiago, de Pedro e de João. Não, eles foram e encheram seus barcos também. A bênção do Senhor foi sobre a vida daqueles que estavam ao redor também. Não somente os pescadores aqui da nossa história que encheram seu barco, mas aqueles que estavam por perto também. Deus, meus irmãos, Ele quer nos abençoar para nós sermos abençoadores. Ele quer nos abençoar para que possamos abençoar os outros. Ele nos dá bênçãos para que possamos compartilhar. A gente tem que parar com esse egocentrismo que muitas vezes nós vivemos. Nós vivemos para nós vivemos para o nosso ego, para o nosso eu, e esquecemos o nosso irmão que está do lado. Se nós temos a bênção do Senhor financeira, de termos um carro, por que não ajudar o irmão que não tem? Mas muitas vezes nós não olhamos com esse olhar, nós queremos as bênçãos só para nós. Nós temos que parar com isso. Deus, Ele quer te abençoar, para que as pessoas ao seu redor também sejam abençoadas. Então, o milagre, ele vem após a obediência. O milagre aqui na vida desses pescadores só veio após a obediência. Pedro, ele responde a Jesus: mestre, nós pescamos a noite toda, nós trabalhamos a noite toda e nada nós conseguimos apanhar. Mas é porque o Senhor está mandando que eu vou lançar a rede. Pedro, ele tinha alguns motivos para questionar. Ele poderia ter questionado ao Senhor que aquele não era o melhor horário, que eles já haviam ficado a noite toda, que era o melhor horário era a noite, mas ele não questionou. Pedro e seus companheiros eram muito experientes, porque eles eram pescadores profissionais. Já Jesus não, Jesus era carpinteiro. O que Jesus entendia de peixe naquela circunstância? Mas eles também não questionaram. O fato de eles terem trabalhado toda aquela noite, nada conseguido pegar, por que no horário bom eles não conseguiram e naquele horário que não era bom eles iriam conseguir? Mas eles não questionaram. Mesmo sabendo de tudo isso, eles decidem obedecer. Então o milagre veio na vida deles, mas veio após a obediência. E obedecer, meu irmão, é sempre a melhor opção.
Já imaginou se Pedro e seus companheiros não tivessem obedecido? Se eles não tivessem obedecido à palavra de Jesus, já imaginou o que teria acontecido? Eles estariam voltando para suas casas com suas redes vazias. Eles teriam acabado a história ali, lavado suas redes e voltado para casa. Não teriam levado nada, não teriam ganhado nada naquele dia. Muitos de nós, às vezes, fazemos isso. Nós ouvimos a palavra do Senhor por várias vezes, nos alimentamos da palavra do Senhor por várias vezes, mas não colocamos ela em prática. E não colocar ela em prática é desobedecer ao Senhor. Se você ouve e sabe o que fazer e não faz, você peca. Outro ponto que eu aprendo aqui é no versículo 8. O versículo 8, ele vai falar: vendo isso, Simão Pedro, vendo isto o quê? Vendo aquela grande pesca, aquela grande quantidade de peixes, vendo a rede ser estourada, vendo os barcos quase afundando por causa da grande quantidade de peixes, vendo isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro, ele nos transmite uma grande lição através disso. Mesmo sendo um mestre da pescaria, mesmo sendo profissional da pesca, ele foi humilde e ele confiou na palavra de Jesus. Mesmo sendo conhecedor de pesca, ele confiou na palavra de um carpinteiro. Às vezes o que nos falta é isso, é a obediência e a nossa humildade para desfrutarmos das bênçãos de Deus. Vocês lembram de Naamã? O profeta Eliseu lhe pediu uma coisa simples, mas o que ele fez? Ele relutou contra a palavra profética de Eliseu, só por causa do seu orgulho. Nós necessitamos quebrar o nosso orgulho, e aprender a obedecer às simples palavras de Jesus. São palavras tão simples. Vai mais fundo, lance as redes. Vá mais fundo e lance as redes. Seja humilde e você será beneficiário da graça de Deus. Tiago nos fala que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então seja humilde e seja beneficiário da graça de Deus. Nós devemos ter intimidade com Deus. Jesus, ele poderia muito bem realizar o milagre da grande pesca ali onde que eles estavam, porque ele tem todo o poder para fazer o que quer e como quer. Mas por que Jesus ordenou que eles fossem mais fundo para lançar as redes? Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus não virou para eles e falou assim: lança a rede aí, ó. Aqui, ó, a água está batendo na canela, lança a rede aí. Ele tem o poder sobre os peixes. Por que ele não ordenou que lançassem as redes ali? Por que ele não fez isso, se ele tem esse controle? Meu irmão, no meio do mar, não tinha beira, que ele estava no meio do mar, não tinha multidão, era somente Jesus e os pescadores. Jesus, ele queria o que com isso? Ele queria intimidade, ele queria profundidade no relacionamento dele com aqueles pescadores, que mais à frente, nós, se continuarmos o texto, nós vamos ver, aqui no verso 1 mesmo, no verso 11, já fala que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então eles se tornam os seus discípulos. Jesus, ele queria então intimidade e profundidade com aqueles pescadores. Nós precisamos nos afastar da beirada da praia, nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos ir para o meio do mar. Nós necessitamos entrar em um relacionamento mais profundo com Deus. Os jovens, adolescentes, até mesmo adultos, chega de videogame, chega de novela, chega de futebol. Chegado o tempo que nós devemos orar, é chegado o tempo que nós devemos buscar mais a Deus e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Nós devemos nos afastar de tudo aquilo que nos impede
de ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, mais profundo com Deus. Isso pode ser o motivo de você estar voltando para casa, muitas vezes com sua rede vazia, porque muitas vezes você tem levado uma vida vazia, você tem levado uma vida longe, muito rasa, uma vida com a água batendo no joelho. Nós necessitamos entrar mais fundo no relacionamento com o Senhor. E concluindo, nós devemos ter sede do Senhor, nós não devemos duvidar do Senhor, nós devemos ser humildes, nós devemos buscar hoje, não amanhã, hoje, agora, uma intimidade maior com o Senhor. Isso só trará benefícios para a nossa vida. Eu te convido a fazer isso, e você, com certeza, buscando e tendo uma intimidade maior com o Senhor, você vai ver Deus realizando o impossível na sua vida. Deus vai trabalhar na sua vida, e você não vai voltar mais para casa com a sua rede vazia. Se você for mais fundo, lá você vai encontrar peixe, lá você vai encontrar intimidade com o Senhor, e não mais voltará com a sua rede vazia para casa. Amém? Quero te convidar a curvar sua cabeça neste momento, nós vamos orar. E eu quero orar por sua vida neste momento. Você que tem ouvido a palavra de Deus, mas que não tem obedecido, seja lá qual motivo for, desânimo, incredulidade, superficialidade com Deus, você que precisa trabalhar seu coração um pouco mais para ser mais humilde, você que pode estar como Pedro, Tiago e João, como eles estavam no início do nosso texto, lavando suas redes, você que está desanimado, desmotivado, pois as suas redes estão voltando vazias, você que não tem o desejo de continuar dessa forma, porque você quer ter uma intimidade maior com o Senhor, você que quer ir mais fundo na sua intimidade com o Senhor, você que quer sair da beira do mar, ir mais fundo com Deus, eu te convido neste momento a não ficar acanhado, te convido a ficar de pé, para que nós possamos orar pela sua vida, para que Deus possa mover e te dar uma intimidade maior, te dar um compromisso maior, para que você possa desfrutar da graça dEle. Fique de pé e vamos orar. Senhor, neste momento que a Tua palavra foi semeada, a Tua palavra foi lida, Sua palavra foi exposta, nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra ela não volta vazia. Nós cremos que a Tua palavra ela é profunda. A Tua palavra, ó Deus, ela é viva e eficaz, ó Pai, em nossas vidas. E é, ó Deus, com essa fé, com essa confiança, que nós nos apresentamos diante do Senhor nessa noite. Ó Deus, queremos apresentar nossas vidas pecadoras, vidas, ó Pai, muitas vezes desanimadas, vidas, ó Pai, que têm lutado, vidas, ó Deus, que têm gastado energia, lançando rede, lançando e tentando pescar, tentando o sustento, mas muitas vezes, ó Pai, ao puxar, a rede volta vazia. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor misericórdia, porque sabemos, ó Pai, que por nossas forças, nós vamos batalhar e morrer, ó Pai, na praia. Mas, ó Deus, nós necessitamos que assim como o Senhor entrou no barco de Tiago, Pedro e João, o Senhor entre no barco de nossas vidas. E, ó Deus, que nós possamos ir mais fundo com o Senhor. Que com o Senhor no nosso barco nós possamos ir mais fundo, ter mais intimidade com o Senhor. Estarmos dispostos, ó Pai, a pagar o preço por ser mais, ó Deus, íntimo do Senhor, a ponto de te conhecer mais, a ponto de ser mais humilde,
a ponto de aproveitar mais da graça do Senhor. E, ó Deus, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nós, de modo, ó Pai, a nos modificar, de modo a nos transformar, nos fazendo, ó Pai, servos do Senhor, servos, ó Pai, não de brincadeira, como muitas vezes, ó Pai, nós temos feito até agora, mas que nós possamos ser servos fiéis do Senhor, servos íntimos, amigos do Senhor, que nós possamos ter uma intimidade maior contigo, sermos mais humildes, estarmos cada vez mais próximos, e que o Senhor, ó Pai, possa nos abençoar, de forma que nós possamos ser também abençoadores. Abra, ó Pai, nosso entendimento, abra, ó Deus, a nossa mente, para que possamos, ó Deus, receber do Senhor e saber, ó Pai, compartilhar, compartilhar as bênçãos do Senhor, que nós possamos sempre, ó Deus, ser abençoados, mas também abençoadores, ó Pai, no Teu nome. Usa-nos, ó Deus, neste lugar, usa-nos, ó Pai, nessa igreja, usa-nos, ó Deus, dentro de nossos lares, que nós possamos ser homens, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, que nós possamos ser mulheres, de acordo com a Tua palavra, esposo, esposa, que nós possamos ser filhos, ó Deus, que trazem, ó Deus, orgulho para o Senhor, filhos, ó Deus, que alegram o coração do Senhor. E que em nome de Jesus, a Tua graça, ó Pai, possa ser abundante sobre nossas vidas, porque, ó Deus, é por ela que nós estamos vivos e é por ela que nós estamos aqui nessa noite cultuando. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, que já reconheceu, ó Deus, que precisa mais do Senhor, que precisa de mais intimidade, que o Senhor esteja nos permitindo aproximar cada vez mais de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e Te pedimos, ó Pai, também, já, ó Deus, uma noite tranquila, uma noite debaixo da Tua graça, da Tua proteção, da segurança do Senhor, que o Senhor esteja nos levando em paz, em segurança, para os nossos lares, e que, ó Deus, o Senhor possa estar sempre conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Graças Te damos, ó Pai, e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus.